avançando com a leitura do prefácio do livro Paulo de Tarso, o maior bandeirante do Evangelho, autoria de Huberto Roden, texto integral, editorial Martim Claret. Prefácio cujo título é A História do Livro, e chegamos no tópico Cultura e Comércio. Com o desenvolvimento do sistema de impressão de Gutenberg, a Europa conseguiu dinamizar a fabricação de livros, imprimindo em 50 anos cerca de 20 milhões de exemplares para uma população de quase 100 milhões de habitantes, a maioria analfabeta. Para a época, isso significou enorme revolução, demonstrando que a imprensa só se tornou uma realidade diante da necessidade social de ler mais. Impressos em papel, feitos em cadernos costurados e posteriormente encapados, os livros tornaram-se empreendimento cultural e comercial. Os editores passaram logo a se preocupar com melhor apresentação e redução dos custos de produção dos livros, redução dos preços dos livros. Tudo isso levou à expansão da comercialização do livro, e os livreiros baseavam-se no gosto do público para imprimir, sobretudo, obras religiosas, novelas, coleções de anedotas, manuais técnicos e receitas. O percentual de leitores não cresceu na mesma proporção que a expansão demográfica mundial. Somente com as modificações socioculturais e econômicas do século XIX, quando o livro começou a ser utilizado também como meio de divulgação dessas modificações e o conhecimento passou a significar uma conquista para o homem que, segundo se acreditava, poderia ascender socialmente se lesse, houve um relativo aumento no número de leitores, sobretudo na França e na Inglaterra, onde alguns editores passaram a produzir a preços baixos obras completas de autores famosos. O livro era então interpretado como símbolo de liberdade, conseguida por conquistas culturais. Entretanto, na maioria dos países, não houve nenhuma grande modificação nos índices percentuais até ao fim da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Quando surgiram as primeiras grandes tiragens de livros, principalmente romances, novelas e textos didáticos. O número elevado de cópias, além de baratear o preço da unidade, difundiu ainda mais a literatura. Mesmo assim, a maior parte da população de muitos países continuou distanciada, em parte porque o livro em si tinha sido durante muitos séculos considerado objeto raro, passivo de ser adquirido somente por um pequeno número de eruditos. A grande massa da população mostrou maior receptividade aos jornais, periódicos e folhetins, mais dinâmicos e atualizados, além de acessíveis ao poder aquisitivo da grande maioria. Mas isso não chegou a ameaçar o livro como símbolo cultural de difusão de ideias, como fariam mais tarde o rádio, o cinema e a televisão. O advento das técnicas eletrônicas, o aperfeiçoamento dos métodos fotográficos e a pesquisa de materiais praticamente imperecíveis fazem alguns teóricos da comunicação de massa pensar em um futuro sem os livros tradicionais, com seu formato quadrado ou retangular, composto de folhas de papel unidas umas às outras por um dos lados. Seu conteúdo e suas mensagens, racionais ou emocionais, seriam transmitidos por outros meios, como, por exemplo, microfilmes e fitas gravadas. A televisão transformaria o mundo inteiro em uma grande aldeia, como afirmou Marshall McLuhan, no momento em que todas as sociedades decretassem sua prioridade em relação aos textos escritos. Mas a palavra escrita dificilmente deixaria de ser considerada uma das mais importantes heranças culturais para todos os povos. E no decurso de toda a sua evolução, o livro sempre pôde ser visto como objeto cultural, manuseável como forma entendida e interpretada em função de valores plásticos, e símbolo cultural, dotado de conteúdo, entendido e interpretado em função de valores semânticos.
As duas maneiras podem fundir-se no pensamento coletivo, como um conjunto orgânico em que texto e arte se completam, como, por exemplo, em um livro de arte, ou apenas como um conjunto textual, no qual a mensagem escrita vem em primeiro lugar, em um livro de matemática, por exemplo. As duas maneiras podem fundir-se no pensamento coletivo, como um conjunto orgânico em que texto e arte se completam, como, por exemplo, em um livro de arte, ou apenas como um conjunto textual, no qual a mensagem escrita vem em primeiro lugar, em um livro de matemática, por exemplo. A mensagem racional, prática ou emocional de um livro é sempre intelectual e pode ser revivida a cada momento. O conteúdo estático em si dinamiza-se em função da assimilação das palavras pelo leitor, que pode discuti-las, reafirmá-las, negá-las ou transformá-las. Por isso, o livro pode ser considerado um instrumento cultural capaz de liberar informação, sons, imagens, sentimentos e ideias através do tempo e do espaço. A quantidade e a qualidade das ideias colocadas em um texto podem ser aceitas por uma sociedade ou por ela negadas, quando entram em choque com conceitos ou normas culturalmente admitidas. Nas sociedades modernas, em que a classe média tende a considerar o livro como sinal de status e cultura, erudição, os compradores utilizam-no como símbolo mesmo, desvirtuando suas funções ao transformá-lo em livro-objeto. Mas o livro é, antes de tudo, funcional. Seu conteúdo é que lhe confere valor, como os livros das ciências, de filosofia, religião, artes, história e geografia, que representam cerca de 75% dos títulos publicados anualmente em todo o mundo. E o mundo lê mais. É isso. Que beleza! Lendo sobre a importância do livro e sobre a importância da leitura na horta do seu Abdala, acessando a biblioteca do Senhor Abdala. É isso, que maravilha. Muito obrigado, Senhor Abdala. É um prazer participar da sua atividade. Gratidão eterna, é isso. Que beleza.